Imagine o país mais poderoso do mundo, com o exército mais avançado da sua época, com a moeda que todo mundo aceita, com estradas, leis e instituições que nenhum outro povo conseguiu construir em escala similar. Um império tão grande, tão rico e tão dominante que parecia eterno. Agora imagine esse mesmo império entrando em colapso lento e irreversível. Não por causa de uma única batalha perdida. Não por causa de um único inimigo poderoso, mas por causa de uma combinação de problemas que foram ignorados por décadas, até que se tornaram impossíveis de resolver. Estou falando de Roma. Mas enquanto você ouve essa descrição, presta atenção em quantas vezes você pensa no mundo de hoje. O Império Romano levou séculos para construir e séculos para cair. E em todo esse processo de declínio, nenhum romano acordou em uma manhã e disse: hoje é o dia em que nosso império começa a morrer. O colapso foi silencioso, gradual e invisível para quem estava dentro dele. Hoje, você vai entender como o maior império da história antiga foi destruído não por bárbaros, não por guerras e não por catástrofes naturais, mas pelos mesmos mecanismos que ameaçam as grandes potências do século XXI. E no final, você vai decidir se a história está se repetindo ou se aprendemos alguma coisa nos últimos 2000 anos. Se você acha que a história antiga não tem nada a ver com o mundo de hoje, esse vídeo vai mudar sua opinião. Deixe o seu like agora. E vamos direto ao coração do Império. Para entender a magnitude da queda, precisamos primeiro entender o tamanho do que existia. No seu auge, por volta do século II depois de Cristo, o Império Romano controlava cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Para ter uma referência, isso é maior do que a União Europeia inteira hoje. Abrangia toda a Europa Ocidental, o norte da África do Marrocos até o Egito, o Oriente Médio, incluindo partes da atual Síria, Israel e Turquia, e chegava até as fronteiras da Mesopotâmia. Uma população estimada entre 50 e 70 milhões de pessoas vivia sob as leis e a proteção de Roma. Cidades como Alexandria, Cartago, Antioquia e a própria Roma tinham centenas de milhares de habitantes, em uma época em que a maior parte do mundo vivia em aldeias. Roma construiu mais de 80 mil quilômetros de estradas pavimentadas que conectavam o império de ponta a ponta. Construiu aquedutos que levavam água limpa para cidades inteiras. Criou um sistema jurídico que é a base do direito ocidental até hoje. Desenvolveu uma arquitetura e uma engenharia que produziram obras que resistiram 2000 anos. O Coliseu, o Panteão, as termas de Caracalla, os aquedutos da Espanha, são estruturas que engenheiros modernos estudam com admiração e que foram construídas sem computadores, sem aço moderno e sem maquinário industrial. Esse era o mundo que caiu. E entender o tamanho do que existia é essencial para entender a profundidade do que foi perdido quando tudo desmoronou. A primeira grande rachadura no edifício romano foi econômica. E ela começou de uma forma que qualquer pessoa que acompanha a economia hoje vai reconhecer imediatamente. O Império Romano era extraordinariamente caro de manter. Um exército permanente de 300 a 400 mil soldados espalhados pelas fronteiras do mundo conhecido. Uma burocracia imperial gigantesca. Obras públicas monumentais. Guerras contínuas contra os partos no leste, os germânicos no norte e os berberes no sul. Para financiar tudo isso, os imperadores recorreram a uma solução que parecia simples no curto prazo e foi devastadora no longo prazo. Começaram a reduzir o teor de prata nas moedas romanas. O denário, a moeda principal de Roma, tinha quase 100% de prata no tempo do imperador Augusto. No século II, já tinha caído para 80%. No século III, estava abaixo de 50%. No final do século III, o teor de prata no denário era de menos de 5%. Era dinheiro de mentira. Uma moeda que parecia de prata, mas era quase inteiramente de cobre com uma fina camada de metal precioso por cima. O resultado foi inevitável. Os comerciantes perceberam a desvalorização e começaram a cobrar mais por tudo. A inflação se tornou crônica. A confiança na moeda desapareceu. O comércio interno, que dependia de uma moeda estável para funcionar, começou a se contrair. Para compensar a perda de arrecadação, os imperadores aumentaram os impostos. Os pequenos proprietários rurais, que eram a espinha dorsal da economia romana, foram sendo esmagados pela carga tributária. Muitos abandonaram suas terras e buscaram proteção nos grandes latifúndios, tornando-se dependentes dos poderosos proprietários locais em troca de proteção fiscal. A classe média romana foi destruída. A base tributária encolheu. As despesas continuaram crescendo. É uma espiral que qualquer economista moderno reconhece como fatal. Se a crise econômica foi a primeira rachadura, a crise política foi o terremoto que transformou as rachaduras em ruínas. O período entre 235 e 284 d.C. ficou conhecido na história como a crise do terceiro século ou o período dos imperadores soldados. Em menos de 50 anos, o Império Romano teve mais de 50 imperadores diferentes. A maioria morreu assassinada pelos próprios soldados, por rivais políticos ou em batalhas contra outros pretendentes ao trono. 50 imperadores em 50 anos.
Isso significa uma média de menos de um ano por imperador. É impossível governar, planejar ou reformar qualquer coisa com essa velocidade de rotatividade no poder. Cada novo imperador que chegava ao poder precisava recompensar as legiões que o apoiavam. E isso significava aumentar o pagamento dos soldados, distribuir terras e privilégios e cancelar as políticas do predecessor para marcar território político. O resultado era que nenhuma reforma econômica ou administrativa durava tempo suficiente para produzir resultados. A corrupção se tornou o sistema, não a exceção. Cargos públicos eram comprados e vendidos abertamente. Governadores de províncias enriqueciam às custas das populações que deveriam administrar. A lealdade ao Estado romano foi substituída pela lealdade a generais, famílias poderosas e grupos militares específicos. O conceito de res publica, a coisa pública, o bem comum, que havia sido o fundamento ideológico da República Romana por séculos, foi gradualmente esvaziado de significado. Roma havia se tornado um negócio a ser explorado, não uma civilização a ser construída. Com o império enfraquecido por dentro pela crise econômica e pela instabilidade política, o mundo externo começou a pressionar as fronteiras com uma intensidade que Roma, do seu auge, teria repelido com facilidade. Os povos germânicos, visigodos, ostrogodos, vândalos, francos e saxões, que por séculos haviam sido contidos atrás do Reno e do Danúbio, começaram a penetrar as fronteiras romanas em número crescente. Não apenas como invasores, mas como refugiados. E aqui está uma nuance que poucos percebem. Muitos dos povos que pressionavam as fronteiras ocidentais de Roma estavam eles mesmos fugindo de algo. Os hunos, vindos das estepes da Ásia Central, haviam criado um império de terror que empurrava para o oeste todos os povos que encontrava pelo caminho. Os visigodos que invadiram Roma não queriam necessariamente destruir o império. Muitos queriam entrar nele, viver sob sua proteção e escapar dos hunos. Roma, enfraquecida e sem capacidade de defender todas as suas fronteiras simultaneamente, passou a adotar uma política de acomodação. Permitiu que grupos bárbaros se estabelecessem dentro das fronteiras imperiais, em troca de serviço militar. Recrutou em massa guerreiros germânicos para o exército romano. O resultado foi a barbarização progressiva do exército. Generais bárbaros chegaram aos mais altos postos do comando militar romano. Estilicão, um dos generais mais competentes do final do século IV, era filho de um oficial vândalo. Aécio, o general que derrotou Átila na Batalha dos Campos Cataláunicos em 451, havia passado anos como refém entre os hunos e conhecia sua tática de guerra melhor do que qualquer romano. O exército que deveria defender Roma foi se tornando culturalmente indistinguível dos povos que deveria conter. E quando o pagamento das legiões atrasava, quando a administração central falhava, a lealdade desses soldados evaporava rapidamente. Em 410 d.C., o impensável aconteceu. Os visigodos liderados por Alarico saquearam Roma. Foi o primeiro saque da Cidade Eterna em 800 anos. O choque psicológico foi imenso. São Jerônimo, um dos mais importantes intelectuais cristãos da época, escreveu que, quando soube da notícia, ficou em silêncio por dias, incapaz de falar ou escrever. A cidade que parecia eterna havia caído. Um fator que a historiografia tradicional subestimou por muito tempo, mas que pesquisas científicas recentes confirmaram como decisivo, foram as pandemias e a degradação ambiental. O Império Romano foi devastado por pelo menos duas grandes pandemias durante o seu período de declínio. A peste antonina, que assolou o Império entre 165 e 180 d.C., pode ter matado entre 5 e 10 milhões de pessoas. A peste de Cipriano, entre 249 e 262 d.C., foi ainda mais devastadora, com estimativas de até 5 mil mortes por dia, apenas na cidade de Roma, nos seus picos mais intensos. O impacto dessas pandemias foi muito além dos números de mortos. Aldeias inteiras foram abandonadas. Campos ficaram sem trabalhadores para cultivá-los. O exército perdeu soldados que não conseguia repor com a mesma velocidade. A administração provincial foi desorganizada quando funcionários morriam em massa, sem substitutos treinados disponíveis. Ao mesmo tempo, análises modernas de núcleos de gelo da Groenlândia e das Alpes revelaram que o desmatamento intensivo promovido pelos romanos para a agricultura, construção naval e produção de carvão para a metalurgia alterou o ciclo hídrico regional e degradou solos que levaram séculos para se recuperar. A produtividade agrícola caiu progressivamente em regiões que haviam sido o celeiro do império. A combinação de pandemias, degradação ambiental e colapso agrícola criou uma pressão permanente sobre a capacidade do império de alimentar sua população e financiar seu exército. É um sistema que foi sendo privado de energia, até não ter mais força para se manter em pé. Em 285 d.C., o imperador Diocleciano tomou uma decisão pragmática que acabou acelerando o colapso do Ocidente. Dividiu o Império Romano em duas metades administrativas, cada uma com seu próprio imperador. A lógica era defensável.
O império era grande demais para ser governado eficientemente de um único centro. A divisão permitiria respostas mais rápidas às crises nas fronteiras e uma administração mais eficiente das províncias. O problema é que as duas metades não eram iguais. O Oriente, com capital em Constantinopla, era mais rico, mais urbanizado, com rotas comerciais mais dinâmicas e fronteiras mais defensáveis. O Ocidente, com capital em Ravenna depois de Roma, era mais pobre, mais rural, com fronteiras imensas e difíceis de defender e uma base econômica em declínio acelerado. O Oriente, que a história conheceu como Império Bizantino, sobreviveu por mais 1000 anos. Constantinopla só caiu em 1453, quando foi conquistada pelos turcos otomanos. O Ocidente durou apenas mais 2 séculos após a divisão. Em 476 d.C., o último imperador romano ocidental, Rômulo Augustulo, um adolescente sem poder real que nunca havia governado de fato, foi deposto pelo chefe bárbaro Odoacro sem grande resistência. Odoacro, simplesmente, enviou as insígnias imperiais de volta a Constantinopla com uma mensagem dizendo que o Ocidente não precisava mais de um imperador separado. Não houve batalha épica. Não houve último ato heróico. O maior império da história ocidental simplesmente parou de existir com a burocracia de uma demissão administrativa. E agora chegamos à parte que torna esse tema não apenas fascinante historicamente, mas perturbadoramente relevante para o momento que vivemos. Pega cada uma das causas da queda de Roma e coloca ao lado do mundo de 2026. Roma desvalorizou sua moeda para financiar gastos que não conseguia sustentar com a arrecadação normal. Hoje, os bancos centrais de todo o mundo imprimiram dinheiro em escala sem precedentes para financiar gastos que as economias não conseguiam sustentar. O resultado foi a maior onda inflacionária global em 40 anos. Roma teve 50 imperadores em 50 anos, com instabilidade política crônica que impossibilitou reformas de longo prazo. Hoje, democracias ao redor do mundo enfrentam polarização crescente, governos que mudam a cada eleição e uma incapacidade estrutural de tomar decisões difíceis que os próximos anos vão exigir. Roma barbarizou seu exército ao recrutar massivamente povos externos, que mantinham lealdades diferentes das instituições que deveriam defender. Hoje, instituições de múltiplos países enfrentam questões sobre coesão interna, lealdades fragmentadas e a dificuldade de manter um projeto coletivo em sociedades cada vez mais divididas. Roma ignorou a degradação ambiental que corroía sua base agrícola. Hoje, as mudanças climáticas estão alterando padrões de chuva, secando aquíferos e ameaçando a produtividade agrícola em regiões que alimentam bilhões de pessoas. Roma foi devastada por pandemias que o sistema de saúde da época não conseguiu conter. Vivemos há poucos anos uma pandemia global que revelou fragilidades nos sistemas de saúde que o mundo desenvolvido achava que havia superado. Não estou dizendo que o mundo de hoje vai cair como Roma caiu. A história não se repete com precisão cirúrgica, mas ela rima, e as rimas entre o declínio romano e o momento atual são suficientemente perturbadoras para merecerem atenção. O historiador britânico Brian Ward Perkins, em seu livro A Queda de Roma e o Fim da Civilização, argumenta que o colapso romano não foi uma transição suave para uma nova ordem. Foi uma catástrofe real que reduziu o padrão de vida, a complexidade econômica e o nível de sofisticação cultural na Europa Ocidental por séculos. A produção de cerâmica, que havia atingido níveis industriais no Império, despencou para artesanato rudimentar. A alfabetização, que havia alcançado parcelas significativas da população urbana romana, recuou dramaticamente. O comércio de longa distância, que havia conectado a Bretanha à Síria em uma única rede econômica, se fragmentou em mercados locais isolados. A Idade Média Europeia não foi simplesmente o período após Roma. Foi o período em que a Europa tentava reconstruir, sem muito sucesso por séculos, o nível de organização, sofisticação e prosperidade que Roma havia alcançado. A lição mais importante que Roma deixou não é que os impérios caem, é que os impérios caem de dentro para fora, que a corrupção das instituições, a perda de coesão social, a desvalorização da moeda e a incapacidade de fazer reformas difíceis são mais perigosas do que qualquer inimigo externo. Os bárbaros não derrubaram Roma. Eles simplesmente entraram por uma porta que os romanos deixaram aberta. 2000 anos depois, sentamos aqui e analisamos a queda de Roma com a clareza que só a distância histórica permite. Vemos os erros com nitidez. Identificamos os momentos em que uma decisão diferente poderia ter mudado o curso da história. E nos perguntamos como aquelas pessoas não viram o que estava acontecendo, mas os romanos do século III e IV não eram menos inteligentes do que nós. Eles viviam dentro do sistema e viam o que qualquer pessoa vê quando está dentro de uma crise lenta, o dia a dia, as guerras na fronteira, os preços subindo, os políticos brigando, a sensação de que as coisas estão difíceis, mas que sempre foram difíceis e sempre melhoraram. O declínio lento é o mais perigoso de todos, porque é o mais difícil de perceber.
E é exatamente por isso que estudar Roma não é um exercício de nostalgia acadêmica, é um exercício de sobrevivência civilizacional. A pergunta que fica não é se Roma caiu. A pergunta é o que você vai fazer com essa informação no mundo em que vive hoje. Você acha que o mundo atual está repetindo os erros de Roma? Ou aprendemos o suficiente com a história para evitar o mesmo destino? Me conta nos comentários. Deixa o seu like se esse vídeo te fez enxergar o presente através do espelho do passado, compartilha com quem precisa entender que a história tem sempre algo a nos ensinar e se inscreve para continuar essa jornada. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.